Boa tarde a todos e todas. Eu estou aqui novamente, né, com o Quinta de Histórias. Só lembrando aqui que hoje estava previsto a palestra do professor Fernando Caldoro Pureza, mas infelizmente o professor não pode, né, por razões de saúde, estar hoje aqui, e eu estou, né, antecipando a minha palestra. A minha palestra estava prevista para o dia 12 de novembro, então eu estou adiantando e provavelmente o professor Fernando ocupe esse mesmo horário que eu ia proferir a minha palestra, deve ser o horário dele. Ainda vamos confirmar, né, certinho com vocês, tá bom? Gente, olha só, hoje então eu vou aqui trazer aqui a minha experiência, né, na realidade relacionado à experiência que eu tive como professor, aliás, como pesquisador, né, quando eu realizei o meu doutorado. Tá? Eu realizei doutorado na Universidade Federal Fluminense e eu pesquisei a televisão. Eu tenho, assim, essa trajetória de trabalhar com audiovisual, né? No mestrado eu trabalhei com cinema, né? Eu desenvolvi uma dissertação sobre um cinejornal chamado Canal 100, e agora né, no momento do doutorado, a minha investida foi trabalhar com a televisão, mas sempre trabalhando com uma temporalidade próxima, ou seja, eu trabalhei tanto no mestrado quanto no doutorado com o período do regime civil-militar no Brasil. Então, sempre teve essa preocupação, né, de ter esse recorte temporal relacionado a esse período autoritário. E tentar entender um pouco como o audiovisual, né, se comportou naquele período. Tá? Então, como eu falei, no primeiro momento eu trabalhei com cine e jornalismo, e no segundo momento eu investi aí os meus esforços em discutir a televisão no Brasil, mais especificamente durante o período da abertura política, certo? Então, olha só, eu vou começar a fazer essa explanação tentando dar uma contextualizada em algumas questões gerais que envolvem o problema, né, da televisão no Brasil. Na realidade, eu não trabalhei com a televisão de forma ampla e geral. Eu trabalhei muito especificamente com um caso. Eu trabalhei com um programa de TV chamado Abertura. Tá? O Abertura foi um programa que teve uma curta duração, ele durou basicamente de fevereiro de 1979 até maio, junho de 1980, e durante esse curto período, esse pouco mais de um ano, ele se propôs a fazer uma discussão sobre o processo de abertura no Brasil. Aliás, isso foi uma das questões que muito me interessou, foi tentar entender como que um programa de televisão ele se propõe a discutir uma questão política do Brasil muito importante, que tem a ver com o processo de redemocratização, mas exatamente no momento que ainda vivíamos uma ditadura. E como que um programa de televisão que vai discutir esse período de, vamos dizer assim, efervescência de ideias, né, dessa possibilidade de uma ditadura acabar e voltar para o regime democrático, como que as pessoas, como que a imprensa, como que a própria televisão lidou com isso? E é claro, né, como que o Estado lidou com isso, como é que o governo, que era de natureza autoritária, lidou com uma proposta como essa, e mais do que isso, permitiu que essa proposta fosse levada adiante. Então, isso já me chamou muita atenção, né, essa questão de como que um programa desse podia estar no ar. Tá? Gente, olha só, eu vou fazer uma apresentação aqui, tá? E peço que vocês me acompanhem, tá? E deixa eu colocar aqui as imagens para eu já fazer essa descrição aí para vocês. Tá? Olha só aqui. Aproveitando aí, né, a nossa capa, e eu já vou começar aí a fazer a explanação. Gente, olha, eu começo aí com uma frase aí, né, com
uma declaração do Caetano numa das músicas dele. Isso aqui é um trechinho de uma música chamada Santa Clara. Vocês sabem que Santa Clara, né, é considerada a padroeira da televisão, e o Caetano fez esses versos aqui, né, para a música onde ele homenageia Santa Clara. E ele diz assim: que a televisão não seja o inferno interno ermo, um ver no excesso, o eterno quase nada, que a televisão não seja sempre vista como a montra condenada, a fenestra sinistra, mas tomada pelo que ela é, de poesia. Bem, por que esse trechinho da música do Caetano Veloso me chamou a atenção? Gente, olha, ele me chamou a atenção pelo simples fato de que quando a gente pensa quando a gente pensa em televisão relacionado a governos autoritários, e aqui a ditadura civil-militar do Brasil acho que não é diferente, sempre a gente tem a impressão de que a televisão ela foi um instrumento, né, na mão da ditadura para oprimir as pessoas, para alienar, para fazer com que as pessoas tivessem um pensamento padronizado, e em nenhum momento eu vou discutir que essa talvez que essa não fosse a intenção das autoridades, né, em utilizar a televisão nesse sentido. Acho até que existia de fato essa intenção. Mas, por outro lado, né, a experiência que eu venho trazer aqui no meu trabalho de doutorado é exatamente pensar a televisão em outros termos. É pensar a televisão como possibilidade, né, de se discutir democracia. Então, eu estou fazendo aqui uma certa inversão de valores dentro daquela ótica tradicional em que a gente está vendo a televisão pura e simplesmente como um instrumento de natureza ideológica coercitiva. Então, eu parto do pressuposto de que a televisão ela pode sim ter um outro papel que não simplesmente esse. Tá? Eu acho que hoje, na atualidade, eu acho que discutir nesses termos é uma coisa muito mais tranquila. Né, a televisão. Acho que tem uma série de olhares aí revisionistas que tentam ver a televisão não como a montra, né, condenada, fenestra e sinistra, como o Caetano fala, mas eu não diria tomada de poesia, né, mas sim como um instrumento de comunicação que, assim como o cinema, assim como outros, né, veículos de comunicação, podem ter diferentes utilidades, podem ser usados de formas diferentes. E eu acredito que, no caso do que aconteceu aqui no Brasil, e durante a ditadura civil-militar, embora tímida, embora bastante sutil até, eu diria que a televisão ela teve sim seus momentos, seus insights, onde ela pôde, né, de forma ainda muito superficial, mas de forma concreta, ela pôde falar de democracia, ela pôde insinuar democracia, e ela pôde, através do programa Abertura, falar disso de forma mais ampla, né, de forma mais explícita. Então, eu parto desse pressuposto, tá? Mas parto também, né, de referências teóricas que reforçariam um pouco essa discussão, tá? Quando eu falo que eu parto, né, de referências teóricas, eu penso, por exemplo, em algumas teorias, né, eu estou trazendo aqui alguns nomes, e podem ficar tranquilos que eu não vou fazer, né, pegar esses autores aqui e discutir eles exaustivamente, não. É só para a gente fazer aqui algumas referências básicas para a gente poder entender melhor, né, como eu estou concebendo essa ideia de televisão nos anos 70 no Brasil. E eu parto, né, é claro, do Theodor Adorno. A gente sabe muito bem que o Adorno é um dos grandes ícones da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, né, é muito representativa dentro do marxismo para se discutir os meios de comunicação, para discutir a cultura de massa. E o Adorno, ele tem um estudo sobre televisão, onde ele coloca a televisão, né, como sendo extremamente ideológico. Aliás, ele não fala que a televisão é usada enquanto veículo para disseminar ideologia. Ele fala que a própria televisão é ideologia. E dá muita ênfase nessa ideia da falsa consciência que a televisão vai produzir nas mentes. Ele parte desse pressuposto, né, que existe vamos dizer assim, uma fragilidade, né, do ponto de vista
né, intelectual da maior parte das pessoas, e que isso permitiria com que a televisão, agindo como, ocupando o lugar de outras manifestações culturais, a televisão ela viria trazer uma mensagem que criaria essa falsa consciência. Tá? Então, a gente sabe que existem muitas variações do pensamento do Adorno que vão nesse sentido. Tá? Você pega essa ideia de falsa consciência, ela está presente em vários pensadores aí que seguiram a linha da escola de Frankfurt. Então, é uma referência muito, muito forte para se pensar a televisão. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem um Adorno falando nessa falsa consciência, a gente tem o Stuart Hall, a sociologia inglesa aí da cultura, dos estudos culturais, o Cultural Studies, em ingleses, trouxeram a contribuição do Stuart Hall, onde ele discute essa questão da decodificação e do discurso hegemônico. E, basicamente, do que eu estou querendo falar, o que o Stuart Hall está querendo falar com isso? O Stuart Hall diz o seguinte: para fazer uma análise adequada dos veículos de comunicação, é necessário você partir o quê? Não de um olhar muito estrito, mas um olhar mais amplo. Um olhar que possa ver o quê? Quem produz a mensagem, então a elaboração da codificação, a elaboração da recepção e da sua decodificação. Então, a gente tem que ver que existe, sim, naquele que produz o discurso, uma intenção. E a grande discussão do Stuart Hall é que caminho é esse que vai da produção do sentido até o consumo. Tá? A produção do sentido e do consumo. Então, ele vem com essa ideia de discurso hegemônico. Ora, quem produz um discurso, ele se pretende, por excelência, hegemônico. Afinal de contas, ninguém faz um discurso para não ser visto como verdadeiro, para não ser creditado a esse discurso uma veracidade. E nos veículos de comunicação isso acontece o tempo inteiro, de forma consciente ou de forma inconsciente. A gente pode ver indivíduos fazendo discursos e não tendo uma preocupação da aceitação do seu discurso, mas ela está implícita. E, ao mesmo tempo, a gente pode ver intencionalidades, tanto em discursos individuais, quanto em discursos, por exemplo, de governo, em discursos institucionais. Então, o que ele vai falar? Que existe uma distância entre a pretensão hegemônica, o desejo de hegemonia do discurso e a aceitação desse discurso. Então, ele vai falar assim, como que esse discurso, ele, a partir do momento que ele é idealizado, se de fato ele vai se transformar num discurso que vai ter as mesmas características na hora da recepção do momento que ele foi concebido. Então, ele vai dizer que não. As pessoas não necessariamente abraçam o discurso de forma acrítica. As pessoas, sim, elas, desde que o discurso atenda certos requisitos de identificação cultural, esses discursos vão ser aceitos. E, em outros momentos, eles vão ser repelidos. Então, nem tudo que o agente, criador do discurso, idealizou, ele vai ser aceito pelo receptor. Então, gente, isso é uma coisa muito importante, porque a gente tem que pensar exatamente nesse processo de criação desse discurso, da codificação e da decodificação dele. Indo muito nesse sentido, a gente vê lá naquele livro célebre do Michel de Certeau, A Invenção do Cotidiano, uma discussão logo nas primeiras páginas do texto sobre a questão do que o consumidor fabrica. O Certeau nos diz assim, que os discursos que se pretendem analisar representações, eles, em geral, eles deixam de lado uma preocupação de que, e aí ele fala especificamente, ele aponta essa questão da televisão como sendo um problema, tá? Ele fala assim, a televisão, ela é vista dessa forma, sempre como um discurso forte no sentido de estabelecer bases
para a disseminação de um pensamento homogêneo. E ele vai falar o seguinte: a televisão, por exemplo, ela emite discursos, ela emite representações, mas essas representações que ela produz, elas vão ser aceitas? Como é que o consumidor das imagens faz com aquilo que ele consome? Com aquilo que ele consome, o que é resultado disso? É exatamente, mais ou menos, aquilo que o Stuart Hall está dizendo para a gente. Isso vai depender da formação do indivíduo, dos seus valores, vai depender, né, da sua bagagem cultural, de uma série de fatores, inclusive, né, da sua localidade, do seu espaço e tempo, para ele ter determinado pensamento sendo produzido. Então, ele vai falar assim, de novo, não é um discurso que vai contra a ideia de hegemonia, né, que foi propagado lá principalmente pela escola de Frankfurt, né, que acreditava muito, né, na seguridade desse discurso hegemônico dentro do sistema capitalista. Gente, acoplado a isso, a gente vê, por exemplo, o pensamento do Pierre Bourdieu, que vai tratar de uma ideia que eu acho também importante, a ideia de que muitas vezes o discurso, quando ele é formado, ele não tem necessariamente vamos dizer assim, uma preocupação a priori. Muitas vezes o discurso ele é até mesmo inconsciente. Mas o Pierre Bourdieu vai dizer o seguinte, que seja um discurso consciente ou seja um discurso inconsciente, a televisão trabalha com violência simbólica. E uma violência que muitas vezes não, praticamente, é uma violência em que aquele que a exerce e aquele que é vítima dessa violência, eles compactuam. Mesmo porque, na maioria das vezes, nenhum nem outro sabe que estão sofrendo violência, nem que estão produzindo violência. Quando o Estado está fazendo isso, é claro, né, o Estado, os agentes do Estado estão produzindo material de propaganda, produzindo material para ser consumido com intenções específicas. Obviamente, né, que aí a gente tem essa consciência imperando. Mas muitas vezes esse produto ele traz aí uma violência simbólica, né, que não é percebida nem pelo agente produtor, nem pelo consumidor. Tá? Então, olha só, eu estou falando tudo isso para a gente pensar um pouquinho televisão. E para pensar um pouco essa televisão e o programa Abertura, eu gostaria de lembrar um pouco o que era a televisão dos anos 70 com vocês. E, gente, eu quero lembrar da televisão dos anos 70 partindo de uma teoria elaborada pelo Pierre Laborie. Pierre Laborie, historiador francês, que tem vários estudos sobre a França de Vichy, né, a França ocupada pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. E, particularmente, eu estou aqui, inclusive, é uma indicação de um texto que eu acho muito interessante, né, um artigo que ele publicou numa revista chamada Le Puy, né, que se chama Historien sur haute surveillance. Nesse artigo, né, os historiadores sobre uma alta vigilância, ele vai discutir, né, essa questão da França de Vichy a partir de um pressuposto muito importante. Né? Qual vai ser a questão levantada aí pelo Laborie? O Laborie vai dizer o seguinte, né, para a gente. Naquele período em que a França foi tomada pelos alemães, mas assim que terminou a guerra, aqueles que eram considerados pessoas que foram colaboracionistas com os alemães foram execrados. A gente tem imagens aí de pessoas, né, sendo violentamente, vamos dizer assim, recebendo uma violência física muito grande, né? Existem assim, das mulheres que namoravam alemães, né? De pessoas que colaboraram de alguma forma com os alemães, elas foram execradas pela sociedade francesa. Isso criou uma ideia de que existia uma parcela da população que colaborou com o regime e de uma parcela da população que simplesmente resistiu.
Então, a ideia de que a resistência francesa foi alguma coisa muito forte dentro da França. E o que o Laborie vem discutir é um certo revisionismo. Surgiram trabalhos de que realmente teve gente que resistiu, teve um papel de resistência muito grande, mas essas pessoas que colaboraram, elas não eram em número tão pequeno como se podia supor. Então, assim, muitas pessoas colaboraram com o regime nazista, tá? E simplesmente essa colaboração desapareceu da memória, desapareceu da história. E o que ele vem dizer é que você tinha, sim, quem colaborou e você tinha quem resistiu. Mas existia ali, né, entre esses dois pontos, um ponto intermediário, que ele chama exatamente o ponto de zona cinzenta. Ou seja, daquelas pessoas que tinham uma posição contrárias ao regime nazista, contrárias à ocupação, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas muitas vezes tiveram que, em algum momento, colaborar. Assim como teve gente que colaborou, né, e, em alguns momentos, teve que também resistir. Então, ele cria essa ideia de que nem todo mundo, né, esteve numa posição confortável de ter uma posição única. Às vezes, até mesmo por questões de pressão do momento, ela teve que mudar o seu comportamento. E aí ele fala, muita gente colaborou e resistiu em situações diferentes. Não dá para dizer assim, foram pessoas diferentes, não, foram as mesmas pessoas. Então, ele cria essa ideia de zona cinzenta. E aí eu fiquei pensando um pouco, né, sobre a questão da televisão. E como que a televisão, que é tida como esse instrumento, né, ideológico, alienante, nas mãos, né, do Estado, ela também teve esses momentos, né, cinzentos. Ela teve também seus momentos de falar de democracia. E aí eu começo a pensar exatamente na questão do programa Abertura como sendo expressão de um desses momentos em que a televisão ela falou de democracia. Tá? Então, gente, olha, eu acho assim que esse arcabouço teórico, assim, de forma muito resumida, ajudou eu a pensar o programa e a televisão no Brasil. Tá? Bem, olha só, eu quero falar um pouquinho, né, da televisão aqui em tempos de ditadura, principalmente, né, pensando alguns programas que eu considero, assim, posições que eu considero importantes para a gente pensar o programa Abertura. E que posições são essas? Posições que revelam para a gente, por exemplo, tá, o papel que o Estado teve, a intervenção que o Estado teve na televisão. Então, a gente fala assim, numa propaganda de Estado e de televisão. Tá? Agora, que propaganda de Estado e televisão é essa que eu estou aqui levantando para vocês? Gente, vamos pensar o seguinte. Se a gente pensar em termos de propaganda, né, o Estado fazendo propaganda, alguma coisa que o Estado brasileiro, durante a ditadura civil-militar, o governo civil-militar, ele sempre rechaçou muito essa ideia de controle sobre a mídia. E rechaçar essa ideia de controle sobre a mídia tem muito a ver com o fato de que a maior parte desses oficiais de alto escalão que chegaram ao poder lá em 1964 foram pessoas que estiveram na Segunda Guerra Mundial, tiveram contatos com a ideia de democracia norte-americana e, quando voltaram ao Brasil, inclusive ajudaram a derrubar o governo Vargas. E sempre tiveram como bandeira esse ideal de democracia, né, nos modelos dos Estados Unidos. Então, quando eles chegam ao poder em 64, eles vêm com o discurso de que o Brasil vive uma democracia, que nós não temos ali uma ditadura, e esse vai ser um discurso muito forte, né? E, aliás, é um discurso que sobrevive até hoje, a ideia da Revolução Democrática e não do golpe. E eles vão insistir nessa ideia de que o governo democrático proposto por eles vai rechaçar qualquer atividade, né, totalitária. Então, uma das ideias que traz para a gente aí uma preocupação para pensar os veículos de comunicação durante a ditadura militar, e principalmente a televisão, é esse olhar que é lançado, né, nesse sentido.
de pensar que não existe uma manipulação da informação. Notem bem, os militares eles sempre rechaçaram a ideia de criar um ministério da propaganda. Por quê? Porque o Ministério da Propaganda ficou célebre lá nos anos 30 e 40 com o Ministério da Propaganda do governo nazista. E que teve, né, a sua adaptação aqui no Brasil com o Departamento de Imprensa e Propaganda. Os militares rechaçavam essa ideia de ter qualquer órgão que tivesse essa natureza de produzir cultura, de controlar a cultura. E por isso eles procuraram um caminho diferente, mas tentando atingir objetivos semelhantes. Por exemplo, foi criado, né, durante o governo do regime civil-militar uma assessoria especial de relações públicas. Então, a assessoria especial de relações públicas cuidava da imagem do governo. E ao cuidar da imagem do governo, patrocinou, sim, filmes para serem exibidos nos cinemas, patrocinou filmes para serem exibidos na televisão, mas não foi, né, vamos dizer assim, um grande produtor de conteúdo, né, apesar de haver censura, a censura não estava com a assessoria, né, de especial de relações públicas, a censura estava no Departamento da Polícia Federal. Então, assim, desvinculado dessa ideia de controle, né, da mídia, né, pelo menos a gente sabe que o controle da mídia acontecia. Né, a censura é evidente na imprensa, na televisão, no cinema, na música, na literatura, no teatro, nas artes plásticas, em todos os ramos da cultura. Mas isso daí era uma coisa bastante camuflada. Aliás, foi essa assessoria especial de relações públicas que em 1975 vai mudar de nome, vai virar assessoria de relações públicas só, e vai ser responsável pelas grandes campanhas ufanistas. Então, assim, essa ideia de que esse é um país que vai para frente, esse é a campanha, esse é um país, né, de quem ama o mesmo chão, os jingles, né, célebres de Dom Ravel, as propagandas na televisão e no cinema exaltando a união de quem ama o mesmo chão, né? Naquela união de etnias, né? Aqueles comerciais onde aparecia o indígena, o negro, o nipônico, o europeu, todos eles apareciam com aquela expressão, né? O Brasil é um país de quem ama o mesmo chão. Todos esses ideais foram trabalhados por essa assessoria. Tá? Então, a gente teve, sim, efetivamente, uma participação, né, do Estado promovendo, né, os seus ideais. Sejam eles, né, ideais cívicos, sejam eles ideais civilizatórios. Lembrando, inclusive, né, da campanha do Surgismundo, uma campanha civilizatória em que pretendia fazer com que as pessoas tomassem banho. Sendo que no Brasil a gente sabe que muita gente não toma banho ainda hoje. Mas, naquele momento, isso foi considerado um problema de saúde pública e o regime resolveu fazer uma campanha, né, com um personagem, uma animação, né, que era o Surgismundo, e o Surgismundo era mostrado como exemplo de um comportamento condenável. Então, uma campanha que foi e voltou várias vezes, né, que de natureza civilizatória. Então, assim, era a tentativa de mostrar que não existia um discurso político impregnado ali no audiovisual. Mas a gente sabe muito bem que esse discurso está presente, né, no estímulo a atividades, inclusive audiovisuais, como, por exemplo, o cinema. O cinema vai ter uma série de filmes históricos que vão ser produzidos e financiados pela Embrafilme e que tem essa preocupação de exaltação nacional, que é uma preocupação do governo. Não tem como não dizer que o governo não está tendo essa preocupação. Ele cria uma imagem de que ele não tem essa preocupação, mas com certeza ele tem. Certo? Então, isso daí é uma iniciativa, vamos dizer assim, institucional. O governo, ele, né, tem suas formas de agir. Mas a gente também sabe que existem as iniciativas particulares. Desde o momento que aconteceu o golpe, lá em 1964, a imprensa, os veículos de comunicação, as emissoras de televisão, rádios, jornais, revistas, todos eles se posicionaram e, com raras exceções, a gente pega, assim, por exemplo, o caso da TV Excelsior. A TV Excelsior, o Simonsen, que era o proprietário era um cafeicultor que ficou muito rico, montou uma emissora de televisão, montou uma empresa aérea chamada Pan Air, e ele não se posicionou do lado do golpe.
Não que ele não fez também propaganda contra o golpe, ele só não se posicionou a favor do golpe. O resultado é que ele perdeu a concessão da TV Excelsior e perdeu a concessão da empresa aérea Pan-Air, que era maior no Brasil naquele momento. Essas concessões foram para uma empresa chamada Varig. E a Varig, com essa força que o governo civil-militar deu para ela, a Varig cresceu, mas cresceu assim em grande estilo, se tornou a empresa número 1 no Brasil. Tá? Ela sempre cantava, né, a Varig, como o sucesso dela como um grande trabalho de gestão. Foi acabar com o monopólio, né, das concessões de voos internacionais da Varig, ela faliu. Tá? Então, essa gestão maravilhosa contava com um apoio muito forte do governo. Então, assim, então a gente teve gente que também se posicionou ali não favorável às atividades, né, golpistas daquele regime. Mas a gente teve, pelo contrário, muita gente aderindo. E na televisão, eu só estou pegando aqui 2 casos que eu acho flagrantes, né? Casos assim de exemplos de colaboracionismo na televisão brasileira. Eu estou falando, o caso do Silvio Santos. Todo mundo sabe aí, né, que o Silvio Santos ele começou como empregado na televisão, trabalhou em várias emissoras de televisão, TV Rio, né, TV Record, e na Globo trabalhou muito tempo, né, na Globo, até conseguir sua primeira concessão. E é durante o regime civil-militar que ele vai conseguindo concessões, que ele vai fazendo um trabalho ali minucioso para conseguir criar o seu império televisivo. E ele vai fazer isso, né, puxando o saco. Ele vai, todos os momentos que ele teve, né, e ainda, a gente sabe que isso é uma verdade ainda nos dias de hoje, ele exaltou o governo, né, que estava de plantão. Então, assim, por exemplo, a gente tem assim uma série de exemplos que a gente pode localizar, tá? Mas programas de calouro, onde se cantava ali, faziam jingles de louvor ao presidente da República. Já nos anos 80, a puxação de saco ela virou um quadro, né, que passava ao longo de todo o domingo. Cada comercial tinha ali 5 minutos dedicado à semana do presidente, para mostrar os grandes feitos que o presidente fez. Então, esse tipo de tática, né, esteve presente na prática política desse animador de televisão, Silvio Santos. E eu gostaria também de destacar aqui o papel que teve um programa, tá? Aliás, um político de direita, e que passou a ter um programa de televisão de muito sucesso, um jornalista chamado Amaral Neto, que foi deputado durante muito tempo, deputado da Arena, inclusive, né, do partido do governo, e que foi beneficiado com contratos de empresas atreladas aos interesses do governo, particulares, mas atrelados. É o caso da TV Globo. Ele tinha uma produtora independente e vendia esse programa, né, Amaral Neto, o repórter, para a TV Globo. Foi um contrato que durou bastante tempo. E durante muito tempo a Globo colocou esse programa como sendo produção própria dela. Tá? Mas era um programa que ele fazia visitas a lugares com natureza exuberante no Brasil, para mostrar o Brasil maravilha, as belezas naturais. É uma viagem à Foz do Iguaçu para mostrar a catarata de perto, é uma viagem para mostrar a Pororoca, a famosa Pororoca, né? Mostrando ali o encontro do rio com o mar lá no Pará, e assim por diante, várias experiências, inclusive mostrando. Tem um episódio sobre a caça-baleia, que é um afronto vamos dizer assim, a questão da preservação, a preservação ambiental, né? É um afronto à preservação dos animais, porque ele mostra uma caça-baleia exaltando a atuação dos caçadores de baleia, que eles estariam matando o monstro. Então, assim, é um programa desse tipo, e sempre fazendo o quê? A exaltação nacional, levantando, não é, o governo, levantando, não é, o espírito de nacionalidade. Então, esses são exemplos, né, de como que a televisão, sim, ela pode ser utilizada como um veículo de propaganda, e não necessariamente pelo Estado, necessariamente, né, mas daqueles que, né, se simpatizam com o discurso e com a prática daquele regime.
Tá? Então, assim, são dois nomes que eu acho importantes de a gente lembrar aqui como figura que são expressivas, né, para se pensar a televisão e o colaboracionismo dos anos 70. Por outro lado, eu gostaria também de falar das telenovelas. E você vai falar assim, mas por que falar das telenovelas? Gente, olha só, quando a gente fala, a novela é sempre considerado um produto, e eu não estou dizendo que não é, acho até que é mesmo, mas é um produto de fácil aceitação, né? Onde as pessoas podem muito bem ficar vários dias sem assistir episódios que elas vão conseguir acompanhar, né, no momento posterior, né? Se você ficar sem assistir uma novela durante 2 semanas, não vai fazer falta nenhuma. Você começa a assistir, começa a entender. Se você nunca viu, em qualquer momento você pode começar a assistir, que você vai entender a história. Ele é muito didática, né? E é, portanto, considerado uma obra assim, cultural menor. Né? É considerado uma obra cultural menor. Daquelas que as pessoas, né, sentem vergonha de dizer que consomem. Tá? Agora, vamos pensar um pouquinho, né, sobre essa telenovela que a gente viu se desenvolver ao longo dos anos 60 e 70 no Brasil. As telenovelas, quando elas começaram, lá nos anos 60, elas tinham sempre como tema temas históricos. Né? Era sempre uma coisa muito exótica, tipo assim, numa novela O Sheik de Agadir. Né? Novelas que traziam essa temporalidade distante e o espaço também distante, numa idealização muito forte. A partir de 69, a gente tem uma virada na televisão brasileira, que foi quando passa duas novelas importantes que a gente vai ter, que é uma novela chamada Irmãos Coragem e uma novela chamada Beto Rockefeller. O que muda na cara da telenovela brasileira? Irmãos Coragem vai trazer uma discussão sobre a questão do cotidiano. São pessoas no Brasil, né, e que têm uma vida cotidiana que é possível ser verificada. Não é assim tão idealizada. É claro que está cheio de idealizações, mas os personagens são reais. Eles são de um mundo real. Então a televisão começa a se apropriar, a realidade começa a ser apropriada pelas telenovelas. E a gente vai ver isso também, não é, na novela Beto Rockefeller, não é, que é a história de um rapaz pobre que finge ser um milionário. Daí o nome Beto Rockefeller fazendo referência aos Rockefellers, famosa, né, família multimilionária dos Estados Unidos. Então, também é um sujeito comum que passa a ser visto dentro de situações comuns e engraçadas, né? Mas pede-se essa idealização. E as novelas passam a ter essa característica de não ser mais tão idealizadas tematicamente. Tá? Às vezes, em conteúdo, a gente pode até dizer que sim, mas tematicamente, nem tanto. Tá? Gente, olha só, a gente também tem que pensar que essas novelas, elas, em alguns momentos, trouxeram temáticas que eram temáticas condenadas pelo regime. Eu vou dar exemplo aqui de uma novela chamada Dinheiro Vivo. Tá? A novela Dinheiro Vivo, que é do Mário Prata, o roteirista Mário Prata, ela trazia, no seu primeiro capítulo, uma manifestação sendo reprimida pela polícia, uma manifestação em 1968. Então você está lá em 1976 e aparece na televisão um movimento de subversivos, né, que estariam ali protestando contra o habito da ditadura. E mostra a polícia reprimindo. Isso daí é uma coisa, né? Trazer esse tema à tona é uma coisa complicada. E o enredo da história é muito provocativo também. Por quê? Porque um personagem dessa história, ele desaparece em 68. E passado 8 anos, uma pessoa assistindo televisão num programa de auditório, de perguntas e respostas, essa pessoa que desapareceu há 8 anos é vista no programa. E aí a novela vai, né, ter como temática justamente encontrar essa pessoa e saber o que aconteceu com ela. Se percebem aí, né, vamos dizer assim, o potencial que a gente tem,
explosivo durante a ditadura militar na televisão? Você está falando de repressão militar e você está falando, né, gente, de desaparecido político. Então, olha só, temática importante acontecendo na televisão e sendo permitida. Eu daria outros exemplos aqui, né? Exemplos em que, por exemplo, numa novela chamada Marrom Glacé, alguém faz uma crítica ao então líder, né, dos operários lá nas greves do ABC, do presidente dos sindicatos metalúrgicos, Luiz Inácio Lula da Silva, quando o Luiz Inácio ele é reprimido num capítulo de novela por uma pessoa que fala mal dele, esse Lula, não sei o quê, e o personagem do Lima Duarte, né, que era o maître de um restaurante, vira-se para o garçom que fala isso e diz assim, olha, você tenha respeito pelo Lula, porque ele é um exemplo de trabalhador, né, de uma pessoa que luta contra o arbítrio, luta contra tudo que aquilo que é ruim nesse país. Ele faz um discurso, né, a favor de uma liderança que é considerado um subversivo de primeira ordem. Então a gente tem que ver assim que, eu volto a falar, não que as novelas tivessem uma preocupação de defender a democracia, nada disso, mas exatamente aqueles momentos onde a gente consegue visualizar a zona cinzenta. E olha, poderia dar outros exemplos aqui, mas só para a gente entender que esses momentos existiam, que esses momentos eram não recorrentes assim, né, sempre, mas eles aconteciam. Tá? Gente, outra coisa que eu queria falar para vocês também é sobre as séries, né, que a gente tinha nos anos 70. Temáticas novas voltam a surgir com séries que não discutiam questões, por exemplo, como a violência urbana, tem Plantão de Polícia, são séries que surgem principalmente em 1979. Em 1979, isso se torna assim, motivo de discussão, uma série de questões que antes não faziam parte da pauta, né, dos veículos de comunicação. Então, você tem Plantão de Polícia discutindo violência, discutindo, inclusive, como que a miséria produz violência. Tá? Então, foi uma produção ali dirigida pelo Daniel Filho e protagonizada pelo Hugo Carvana, né, o Plantão de Polícia. A gente teve uma série chamada Malu Mulher, com a Regina Duarte. Eu sei que a gente fala em Regina Duarte hoje, a gente nem dá para imaginar que em 79 e 80 ela estaria fazendo uma série discutindo feminismo, discutindo o protagonismo da mulher, discutindo assim uma série de questões que antes não faziam parte da pauta, né, dos veículos de comunicação. Então, esses temas estão surgindo, né? Ela está lá discutindo aborto, violência doméstica. Cada episódio trazia um problema para ela, que era uma socióloga, era uma personagem de uma socióloga. E ela fazia discussões, análises sobre os problemas dentro da série. Por isso que a gente olha assim, o comportamento, né, de certas pessoas aí, né, como é o caso dessa senhora hoje em dia, e a gente fala assim, as contradições com o passado dela. Mas assim, foi uma série muito interessante e muito importante. Assim como foi importante também um programa diário que a TV Globo criou em 1982, chamado TV Mulher, apresentado pela Marília Gabriela. A Marília Gabriela, ela apresentava um programa que tinha uma série de quadros, começava às 8 e ia até o meio-dia, eram 4 horas. E desses programas, né, cheio de quadros, e de culinária, mas também do quê? De prestação de serviço jurídico, tinha um advogado que respondia as questões, você tinha um quadro discutindo a questão da mulher e dos sexos. Existia uma sexóloga, pela primeira vez aparece uma sexóloga com um quadro na TV brasileira chamada Marta Suplicy. Então, a importância que tem a Marta surgindo ali, inclusive, vai ser o programa TV Mulher que vai depois, vamos dizer assim, ser um trampolim para a imagem dela, né, para ela se tornar política. Mas assim, tinha o quadro, né, do estilista, o Clodovil, que dava dicas de moda, mas era um programa que tinha entrevistas muito importantes discutindo a questão da mulher. Então, isso é uma novidade em termos, né, de governo militar. Assim, são momentos assim, diferenciados.
E, por último, né, para a gente finalizar essa fala aqui sobre a questão da televisão dos anos 70, eu queria falar só desse programa chamado Globo Repórter. Gente, o Globo Repórter é um programa, né, muito importante na televisão brasileira, porque ele surge com uma proposta diferenciada. Ele não surge como um programa de televisão por excelência, mas ele surge como um programa de documentários feitos de forma cinematográfica para o cinema. E justamente as pessoas que são convidadas para fazerem esse programa são pessoas que tiveram uma militância política. Então a gente tem assim o João Batista de Andrade, né, fazendo documentários para o Globo Repórter. A gente tem Eduardo Coutinho, né? Tanto o Joaquim, tanto o João Batista de Andrade quanto o Eduardo Coutinho são pessoas que tiveram uma militância política, fizeram parte, né, de movimentos populares de cultura da UNE, pessoas que foram muito atuantes e que agora estão trabalhando para a TV Globo, fazendo documentários sempre com uma temática, vamos dizer assim, discutindo questões sociais. Então, é mostrar a miséria do Brasil, é mostrar o problema da seca, é mostrar a atuação dos coronéis, né, no Nordeste e de como isso é penoso para aquela população. Ou seja, é trazer problemas e mostrar a miséria, exatamente no momento em que o milagre brasileiro está aí com toda a força. Então, assim, o significado que tem, né, esse programa, ele vai muito além do que a gente pensa ser hoje o Globo Repórter. E está lá, né, na televisão brasileira, e no exato momento que a ditadura está acontecendo na sua pior fase, na sua fase mais violenta. E o Globo Repórter está trazendo lá uma série de questões para serem pensadas, para serem discutidas. Tá? Gente, eu estava falando da questão das séries, eu esqueci de uma série que é fundamental, que tem que ser pensada nos anos 70. E eu estou falando de que série? Estou falando de uma série chamada A Grande Família. Tá? A Grande Família foi um sucesso de 1972 a 1976. E foi um sucesso, né, graças a uma iniciativa, né, do Boni, que era um dos diretores de programação da TV Globo. Que percebeu o seguinte: quando foi idealizado esse programa Grande Família, ele foi idealizado para ser o quê? A discussão de uma família que tem uma série de problemas, né? Só que não pegou. Os programas não tinham audiência, eles não tinham resposta. E aí veio a ideia de mudar o roteirista. E quem foi convidado para ser o novo roteirista foi um carinha chamado Oduvaldo Viana Filho. Quem era Eduvaldo Viana Filho? Famoso Vianinha. Um dramaturgo que vem do teatro de arena, que vem do CPC. Um cara que estava acostumado a discutir questões políticas. E ao ser convidado a ir para a Globo, e ele vai se tornar da Globo um dos comunistas mais célebres da emissora, lembrando, né, aquelas famosas histórias lá do Roberto Marinho dizer que, né, ninguém podia mexer com os comunistas dele, né, porque dos comunistas dele ele cuidava. Uma história que se popularizou por aí. E o que a gente tem é o seguinte: é que ele traz o Oduvaldo Viana Filho para fazer esse roteiro e ele muda algumas questões, assim, alguns pontos dentro da série que vão ser o motivo da série virar um grande sucesso. Tá? Por exemplo, a mudança da série tem a ver com a questão da localidade. A família morava em Copacabana, e Copacabana é um bairro de classe média para classe alta. E aí ele pega a família, tira de Copacabana, leva para um bairro da Zona Norte, idealizado, não se sabe, aquele bairro não existia, mas ele começa a contar o cotidiano de uma família, mas pobre. E, apesar de ser muito cômico, apesar de ser muito engraçada, ela traz problemas, mostrando que o milagre brasileiro não funciona. O milagre brasileiro não chega às famílias mais pobres. Então, assim, eles não consomem aquela parte do bolo. A verdade é essa. Né? Esses caras não consomem a parte do bolo, e por isso, né, a gente tem aí um trabalho, vamos dizer assim, fantástico, que foi o trabalho do Oduvaldo Viana Filho com A Grande Família. Tá?
Gente, olha, eu estou vendo que tem gente, inclusive, até comentando aqui, que sobre eu não falei da novela Roque Santeiro, e a novela Roque Santeiro também é uma novela. Aliás, eu não falei de Roque Santeiro e não falei do Bem Amado, são duas novelas extremamente importantes. E, aliás, que tem o mesmo roteirista, né, que é o Dias Gomes. Dias Gomes, que também vem do Teatro de Arena. Era dramaturgo, escreveu várias peças para o Teatro de Arena. Aliás, essa novela chamada O Bem Amado, ela foi uma novela fantástica, com uma ideia, né, assim, muito interessante sobre a ideia de um prefeito populista que quer inaugurar um cemitério. Ele que não tinha cemitério na cidade, ele cria um cemitério, mas ninguém morre. E ele passa a novela inteira tentando fazer com que alguém alguém morra para ele poder inaugurar esse cemitério. E ali ele vai mostrar aquela figura do político fisiológico, do político demagogo, populista, né, mostrando ali aquilo que existe pior na política. É a figura do Odorico Paraguaçu, mas uma figura extremamente engraçada. Tá? Então a gente tem a primeira novela brasileira, né, O Bem Amado, colorida da história da televisão. E a gente tem em 75 essa novela, né, que também é o roteiro do Dias Gomes, que é o Roque Santeiro. Uma novela que trazia a história de uma pessoa que era um fazedor de santos. Né? Um dia a cidade é invadida por um bando de jagunços. Ele, né, o Roque Santeiro, ele é chamado de Roque Santeiro justamente porque ele fazia santos, né, esculpia santos de madeira. E ele a cidade é esvaziada, só fica Roque Santeiro na cidade. E o cangaceiro lá mata ele, desaparece com o corpo, e alguns anos depois, né, acontece um milagre e ele vira o santo da cidade. Né? Só que alguns anos depois, ele volta, porque ele não morreu, ele volta para a cidade e vai ser considerado assim, aliás, ele volta para a cidade e os poderosos da cidade vão descobrir que ele está vivo e vão tentar achar um jeito de esconder isso da população. Uma novela muito engraçada, mas é uma novela de grande crítica social. A figura do fazendeiro da cidade, senhorzinho Malta, assim, a idealização do capitalista e dos seus valores. A gente tem a figura do padre comunista dentro da novela. Né? A gente tem uma série de críticas à Igreja Católica. Então, assim, foi uma novela condenada. Em 75 ela vai ser proibida, ela vai ser censurada, apesar de ter toda uma mobilização da Globo. A Globo aí não mostra o seu poder, né, junto, né, aquele poder que todo mundo supunha que ela tinha, ela não consegue liberar a novela. A novela só vai ser liberada praticamente 10 anos depois, na década de 80, já no período da abertura política, né, numa nova versão, obviamente. Tá? Mas boa lembrança essa aí, né, sobre a novela Roque Santeiro. Né? Bem, olha só, gente, eu quero aproveitar agora e falar um pouquinho com vocês sobre o programa, especificamente o programa Abertura. Tá? Para a gente falar especificamente do programa Abertura, eu quero levantar aqui... Né, eu quero falar especificamente, né, do programa Abertura, e eu quero lembrar aqui com vocês, né, esse processo de abertura política, lembra que ele começa a partir do momento que termina o governo do Garraspazu Médici e começa o governo do Ernesto Geisel. Né, naquele processo lá que a gente sabe, a abertura lenta, gradual e segura, aquela história toda. Mas a gente tem que ver o seguinte, que existe uma grande diferença entre o que foi esse momento da abertura do Geisel para o segundo momento, que é o do governo Figueiredo. Tá? E a gente sabe que, inclusive, a repressão ela acontecia de forma muito mais intensa ainda no governo Geisel do que no governo Figueiredo. Apesar de a repressão continuar, e a gente, em hipótese nenhuma, pensar que a ditadura acabou no período da abertura. A gente tem um processo de liberalização, mas não do fim do regime civil-militar. E o que a gente tem, então, nesse momento aí do governo do Geisel?
a gente continua tendo, né, episódios, né, de violência, o caso do Vladimir Herzog, a gente começa a visualizar episódios onde a censura continua atuando muito fortemente, e a gente começa também a pensar, né, na possibilidade de mudança. Né? Principalmente por quê? Porque a partir da morte do Vladimir Herzog, isso atiçou um pouco, e de atentados à OAB, né, à sede da OAB, nós tivemos aí movimentos, né, que surgem de organizações não governamentais. Então, a OAB, a Igreja Católica com a Pastoral da Terra, né, as comunidades eclesiais de base, o movimento estudantil, apesar de ser um movimento calado e legal, começa a dar seus primeiros passos, né, de mobilização. A gente tem várias organizações começando, a própria, né, a Associação Brasileira de Imprensa, começam a falar em redemocratização. Começa a falar, são palavras que vão surgir com muita força, anistia política. Palavras que vão começar a ter força, por exemplo, né, quando o Dom Evaristo Arnes e James Wright vão lançar aí aquele grande manifesto contra a tortura, que é o Brasil Nunca Mais. Então a gente começa a ver, e dentro do Brasil e fora do Brasil, que a revista Brasil Socialista, uma revista que circulava na França, começa a discutir a redemocratização. A palavra democracia começa a ter força. Então a gente começa a falar verdadeiramente num processo de luta democrática, ainda muito abafado, ainda muito pouco expressivo, mas começa a existir um processo de luta democrática. E é dentro desse contexto da luta democrática que eu penso o papel da imprensa televisiva e particularmente do programa Abertura. Tá? Gente, olha só, por que eu estou falando, né, sobre isso? Como é que é o nascimento, né, desse programa? Como é que a gente pode pensar o nascimento, né, do programa Abertura? O programa Abertura, ele surgiu a partir da idealização de um homem chamado Fernando Barbosa Lima. Tá? O Fernando Barbosa Lima... Tá? Ok, um momentinho. Gente, olha só, o Fernando Barbosa Lima, ele é um jornalista. O Fernando Barbosa Lima foi um jornalista bastante atuante, teve vários programas nos anos 60 na televisão brasileira que fizeram sucesso, tá? Inclusive ganhou prêmios internacionais, né, pela inovação, né? Ele trabalhou em vários canais de televisão, mas a partir de 1968, isso é fala dele, ele resolveu abandonar a televisão, justamente porque o AI-5 não permitia que ele tivesse liberdade para poder falar aquilo que ele precisava falar. Ou seja, no momento em que ele visualizou uma televisão que não tinha independência, não tinha autonomia, ele preferiu se dedicar à publicidade. Montou uma agência de publicidade chamada Square, uma agência que foi muito bem sucedida, mas quando ele ouve, e isso é depoimento dele, quando ele ouve o discurso do general João Batista Figueiredo, dizendo que faria do Brasil um país, do Brasil uma democracia, e que levaria adiante o processo de abertura política de uma forma mais incisiva, de uma forma mais enfática, ele tem uma ideia. Por que não fazer um programa de televisão, né, que tivesse isso como essa questão da redemocratização como pauta principal? E é daí que surge a ideia do Abertura. Tá? Ele pega um avião, vai para Brasília, consegue uma horinha para conversar com o ministro da Justiça, o Petrônio Portela, e segundo, né, a fala dele próprio, ele conversa com o Petrônio Portela e conta a história do programa. E o Petrônio Portela, que
né, era considerado assim, um entusiasta da abertura política, diz, faça o programa. E ele diz, faça o programa, mas não vai ter interferência? E o Petrone Portela diz, você acredita na abertura? Acredito. Então, se você acredita, faça, que você não vai ter interferência. E, de fato, gente, o que a gente teve aí nesse um pouco mais de um ano que o programa existiu é que não houve interferência e se discutiu a abertura política de forma ampla. A abertura política foi vamos dizer assim, algo que foi discutido largamente dentro do programa. Tá? E é exatamente aí que eu quero pensar com vocês, né, como que o programa foi idealizado. Porque a gente fala assim, né? O programa, ele tinha quadros, né? Como é que eram esses quadros? E quais os temas desse programa? Eu já estou adiantando para vocês que os temas privilegiados eram anistia e censura. Esses programas não eram necessariamente só falando da abertura. A gente tinha momentos ali em que outras temáticas apareciam. Tá? Questões, né, de literatura, cultura, teatro, cinema. Então, a gente não pode dizer assim, só se falava de abertura política. Não, era uma revista de variedade. Cada quadro geralmente tinha 5 minutos e a gente tinha vários quadros nesse programa. Tá? Eu só vou colocar alguns nomes que foram expressivos dentro desse programa. Por exemplo, o Tarcísio Almeida. Tá? O Tarcísio, ele foi um jornalista, né, que morava em Brasília e virou repórter. Ele virou repórter de Brasília, no correspondente em Brasília. Fazia entrevistas muito provocativas. Aliás, no primeiro programa do programa Abertura, né, na primeira edição, o entrevistado foi o Petrone Portela. E o Petrone Portela, ele faz uma pergunta para o Petrone Portela dizendo assim, olha aqui, seu Petrone, essa abertura é verdade ou é mais uma lorota do governo? E o Petrone Portela, inclusive, fica exaltado, né? Como? Não acredita na minha palavra? Mas ele era provocativo. E era um quadro muito, assim, incisivo do programa. A gente tinha, por exemplo, a Vivi Nabuco. Vivi Nabuco é neta do Joaquim Nabuco. E ela era uma socialite, né? Uma mulher refinadíssima, e que foi para o programa para falar de cultura e política. Tem uma entrevista com Paulo Francis lá discutindo a abertura política muito significativa dentro do programa. Então ele entrevistava artistas, políticos, literatos. Ela entrevistou Pablo Neruda, discutindo questões de democracia. Gente, a gente teve o Walter Clark. Para quem não sabe, o Walter Clark foi um dos grandes nomes, né, da Rede Globo em termos de executivos. Ele dirigiu a Rede Globo durante muitos anos no lugar do Roberto Marinho. Tá? E quem é que falava de televisão? O Walter Clark. Tá? Então, tinha lá um espaço para ele falar de televisão e fazer críticas de televisão. É claro que é um período posterior a ele ser o grande homem da TV Globo. Né? O João Saldanha, que foi o técnico da Seleção Brasileira de 70, que depois foi trocado pelo Zagallo, que era comunista, mas aí falava de tudo menos de futebol. Ele comentava o aumento do preço, né? Ele ia para o supermercado mostrar o aumento dos preços, ele ia mostrar buraco na rua, fazia tudo menos falar de futebol. O Sargentelli, figura famosa no Rio de Janeiro, né? Figura como Homem da Noite, um showman, né? Famoso show do Sargentelli, e ele tinha um programa já desde os anos 50 na televisão, que ele pegou esse programa, que era chamado, né, O Advogado do Diabo, e levou esse quadro para dentro do Abertura. E ele entrevistava sempre com a câmera em cima do entrevistado e o entrevistador sempre em off. E ele trazia ali uma série de questões provocativas. Tá? Quem já viu um programa da TV Cultura chamado Provocação foi inspirado nesse O Advogado do Diabo do Sargentelli. E ele, gente, olha, tem uma entrevista, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar uma entrevista de um apresentador de televisão chamado Flávio Cavalcante. Tá?
o Flávio Cavalcante, considerado anticomunista, que, né, dentro da televisão brasileira, eles vão lá, ele vai lá, né, e o Sargentelli faz perguntas que deixam o Flávio Cavalcante extremamente irritado, inclusive discutindo sobre essa questão de ele ser dedo duro, de ele dedurar as pessoas para o DOPS, e ele faz lá um grande discurso, né, contra o dedo duro e a favor, segundo ele, de um anticomunismo limpo. Tá? E, gente, esse nome, que é um nome expressivo, que é o nome do Roberto Dávila. Por que eu estou dizendo que Roberto Dávila é um nome expressivo? Você já deve conhecer o Roberto Dávila até hoje, trabalha na televisão, né? Tem programa de entrevistas na Globo News, acho que ainda tem. E o Roberto Dávila, naquele momento, ele estudou jornalismo e história na Universidade de Paris. Mas ele foi para a Universidade de Paris como estudante e não como exilado político. Mas o que faz Roberto Dávila lá enquanto estudante de história e jornalismo? Procura os exilados e passa a conviver nas festinhas, né? Passa a conviver a vida dos exilados, né? E começa a fazer o quê? A idealizar uma participação no Abertura. Então, ele vai até o Fernando Barbosa Lima e propõe para o Fernando Barbosa Lima ser o correspondente do Abertura em Paris. E o Fernando Barbosa Lima fala, nós não temos dinheiro para manter um correspondente internacional. Ele fala, eu arranjo a minha publicidade e você me coloca no ar. E, de fato, ele fez isso, né? Um perfume lá, sempre foi o patrocinador dele dentro do Abertura. E ele faz entrevista com o Fernando Henrique, ele faz entrevista com o Brizola, ele faz entrevista com o Miguel Arraes, ele faz uma entrevista que ficou famosíssima com os filhos dos exilados. Foi a primeira vez que se teve essa ideia de se entrevistar um filho de exilados. A gente sabe que tem um documentário aí, inclusive, que discute, né, de uma dessas pessoas que foram entrevistadas pelo Roberto Dávila, fez um documentário falando sobre a vida do filho do exilado. Né? Aliás, gente, essas histórias são muito interessantes para acabar com um certo romantismo que existe com a figura do exilado. Né? Por quê? Porque sempre é idealizado, né? Você vai morar em Paris. Agora, a maior parte das pessoas que foram para o exílio não tiveram uma vida glamurosa, seja em Paris, Nova York, em qualquer lugar. Pelo contrário, tiveram uma vida de opressão, né, e de repressão assim, interna, né, assim, um choque psicológico muito grande. E de pessoas que aqui tinham uma posição, lá são ninguém. Algumas, né, conseguem, alguns professores universitários foram para o exílio e foram dar aula. O Fernando Henrique foi dar aula na Universidade de Nova York, né? Emília Viotti virou professora de Yale. Aí você fala, vida maravilhosa. Ela tem entrevista, a Emília Viotti, dizendo o horror que foi ser professora numa universidade onde ela não dominava a língua e era motivo de chacota, era motivo de ridicularização junto aos alunos. Então, assim, trazer essa experiência daqueles que nasceram, né, lá no exílio e para falar da realidade dos pais, foi um programa assim, que chamou muita atenção, essa entrevista feita pelo Roberto Dávila. Tá? Então, é um nome expressivo aí do programa Abertura. Tá? Gente, continuando aqui, a gente teve a participação, que eu chamei assim, do pessoal do Pasquim. Todo mundo sabe que o Pasquim é uma daqueles jornais, né, é um pequeno jornal humorístico, extremamente provocativo e foi muito vítima da censura. E a gente tem ali alguns nomes que participaram, e eu quero destacar dois. A figura do Sérgio Cabral, né? Sérgio Cabral, pai aí do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Esse é o Sérgio Cabral, pai. Aliás, que me concedeu assim, uma entrevista que foi muito importante para esse trabalho. Tá? Ele é um grande, aliás, um dos maiores críticos de música da história do Brasil. Tá? E o Sérgio Cabral, ele foi o fundador, um dos fundadores do Pasquim. E quando ele e o Ziraldo, um cartunista, resolvem ir para aceitar o convite do Fernando Barbosa Lima, quando eles resolvem ir para o Abertura,
eles vão com esse espírito de levar esse tom provocativo. Então, o Sérgio Cabral faz um quadro onde ele entrevista cantores, né? Na sua grande maioria, cantores e compositores. Então, ele traz, né, grandes nomes da música popular para cantar, claro, também, mas para perguntar sobre abertura política. Então, assim, olha, se você puder assistir, você encontra aí no YouTube, você encontra uma entrevista com o João Bosco. Né? O João Bosco tinha acabado de fazer o Bêbado Equilibrista, estava com um show no Rio de Janeiro, e ele faz uma entrevista discutindo a abertura política com o João Bosco. Fenomenal. Né? Assim, gente, às vezes eu fico vendo assim, quando eu comento sobre o programa Abertura Política com as pessoas, muita gente não acha assim, que não vê alguma coisa importante nisso. É interessante que eu fiz uma apresentação, né, do meu trabalho num evento que teve na USP, e uma professora da Universidade de Buenos Aires pega e fala assim para mim: é fantástico essa ideia de dentro da televisão, num estado autoritário, existia esse espaço para as pessoas poderem falar. Tá? Então, assim, às vezes as pessoas não têm o espanto que eu tive quando me deparei com a abertura. Eu acho que é uma situação assim, muito peculiar. A gente não encontra isso em ditadura por aí, não. Tá? E admitindo que a gente ainda estava numa ditadura, em nenhum momento falando que a gente estava num Estado democrático. Tá? Gente, olha só. Então a gente tem a figura né, como eu estava mostrando aqui para vocês, né, a gente tem a figura do Sérgio Cabral e a gente também tem, né, o Ziraldo. E o Ziraldo, eu vou dizer para vocês que tem uma participação muito importante também. Por quê? Porque ele fez um quadro onde ele discutia, assim, ele se colocava como representante da imagem do povo para o governo. Então ele ficava fazendo reclamações e tentando mostrar os problemas nacionais e tentando discutir a miséria do povo brasileiro, tá? E também tentando discutir a questão da abertura política. E sobre essa discussão da abertura política, eu gostaria de ler aqui uma fala dele, tá? Num momento de fechamento do quadro, assim, quando ele fez, num determinado dia, ele fechou o quadro, ele fechou com essa frase aqui, e eu acho ela significativa. Tá? Ele diz assim: tá tudo muito bem, todo mundo muito alegre, todo mundo achando que a democracia voltou ao país, mas eu sou mineiro, eu sou de Caratinga. Lá em Caratinga, o parto é muito difícil, porque mineiro nasce com o pezinho atrás, e eu sou um pobre e conheço o tamanho de todas as esmolas, e por isso eu desconfio. Tá? Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, mas vocês percebem aí essa ideia de que existe uma discussão, porque tem gente que não acredita que a democracia vai voltar para o país. Essa é uma questão que a gente tem que pensar. Né? A gente viu em alguns momentos movimentos que duvidavam do processo de abertura política. E duvidavam por quê? Porque existiam movimentos dentro do próprio governo que atentavam contra isso, que atentavam contra a abertura política. Então, acreditar que a abertura política ela seria alguma coisa que aconteceria de qualquer forma é um equívoco. É um equívoco. Se a gente pegar a crítica de televisão, por exemplo, a Maria Helena, que era uma crítica de TV do jornal Estado de São Paulo, ela coloca lá, né, sobre a dúvida de que vai se poder falar o que se pensa na televisão, que os meios de comunicação vão ter ampla liberdade de pensamento. E às vezes a gente vê o quê? Por quê? Porque exemplos de autoritarismo ainda existiam. Quando os torcedores, num jogo entre Corinthians e Palmeiras, resolvem estender uma bandeira pegando ponta a ponta da arquibancada, escrito abertura ampla e geral e restrita, as pessoas que fizeram isso, algumas foram presas. Então ficava evidente, se num campo de futebol, uma pessoa é detida
porque ela colocou uma bandeira como essa, né, uma bandeira grande, mas ela foi estendida. Ela foi colocada, é sinal de que a democracia, de fato, não voltou ao país. Então, quando o Ziraldo faz essa manifestação de que ele duvida, porque ele é um pobre, conhece todas as esmolas, a gente tem que levar isso com seriedade. Tá? A gente tem que ver isso como alguma coisa que faz sentido. Gente, olha, eu poderia falar de muitas outras figuras importantes dentro do Abertura, tá? Porque, de fato, a gente tem muitos nomes e muitos episódios, né, para poder analisar. Mas eu gostaria, assim, para finalizar, pensar um pouquinho, né, novamente pensar uma figura, né, que é o Glauber Rocha. Tá? E eu quero falar do Glauber Rocha, eu deixei por último, e na minha tese é o último capítulo dedicado ao Glauber Rocha, porque o Glauber é uma figura extremamente contestadora e contestada ao mesmo tempo. Por que eu estou dizendo que o Glauber Rocha ele é uma figura contestadora e contestada? A gente sabe muito bem que ele tem um trabalho expressivo como cineasta. E que, depois de fazer filmes como Deus, o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, ele sai do Brasil e vai para um exílio voluntário. E ele vai, inclusive, ter uma temporada em Cuba, onde ele vai trabalhar no Instituto Cinematográfico de Cuba, onde ele realiza um documentário sobre a história do Brasil. Tá? Inclusive um documentário que se pretende ser de natureza historiográfica, levantando Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Capistrano de Abreu, grandes nomes da historiografia brasileira. Mas ele também vai o quê? Depois desse período em Cuba, ele vai para a Europa, ele vai demorar um tempo na França, vai demorar um tempo na Espanha, vai fazer filmes lá, né? E vai ter um comportamento que, à distância, vai acabar se tornando uma provocação no Brasil. Tá? Que provocação que eu estou falando? Quando ele fala aquela frase sobre o gênio da raça, que o Golbery era o gênio da raça. Na realidade, a fala está num artigo que ele escreveu a pedido do Zuenir Ventura, que foi um jornalista que fez, inclusive, parte, né, era jornalista da Veja, mas fez parte também do Abertura, Zuenir Ventura, e ele manda dizendo que o Golbery era o gênio da raça. Mas, na realidade, ele falava em dois gênios da raça. Ele falava no Golbery como sendo o gênio da raça dos militares e falava do Darcy Ribeiro como o gênio da raça da esquerda brasileira. Tá? Então, assim, com os grandes intelectuais que ele respeitava enquanto intelectual. E isso, né, foi muito custoso para ele. Por quê? Porque ele foi visto como alguém que aderiu ao regime. Tá? Mas, bem, ele se torna uma figura incômoda para a esquerda, mas ele também não é uma figura muito tranquila para a direita. Ele está ali na zona cinzenta. Está na zona cinzenta. E o Glauber, ele volta para o Brasil, fica num trabalho muito mais de escrever artigos, ele escreveu para a Folha de São Paulo, até ser convidado em 79, né, a ter um quadro no Abertura. E ele pergunta, mas o que eu tenho que falar? Você fala o que você quiser. E ele, de fato, fazia um quadro em que cada semana ele falava alguma coisa diferente. Então, eram sempre quadros discutindo censura. Eram quadros, né, onde ele discutia. Inclusive, ele fala depois que o Vianinho, o Duvaldo Viana Filho, morreu, ele fala pede na televisão para a peça do Vianinha ser liberado pela censura. Ele começa a discutir o imperialismo norte-americano, né, a partir da crítica ao filme Superman. Ele começa a fazer brincadeiras com uma pessoa que fazia parte da técnica, o Severino, o que lhe rendeu acusação, inclusive, de preconceito, né, contra nordestino. Ele também, né, arranjou um popular, uma pessoa simples, que ele encontrou na rua e chamava Brizola, anunciou a entrevista com Brizola, no momento que
a, a, a abertura estava acontecendo, os exilados estavam voltando, e ele anuncia a entrevista com o Brizola, e na realidade não é o Brizola político, mas é o Brizola, que é morador lá, né, da favela do Vidigal. Então, assim, ele em cada quadro, ele, né, traz o psicanalista para falar, traz um filósofo para falar, ele problematiza alguma questão e discute uma temática. E ele foi uma figura muito incômoda, né, naquele momento. E acabou virando a estrela do programa. Tá? Eu acho que, num tom assim muito parecido com o Chacrinha, não sei se as pessoas conhecem o Chacrinha, que foi um animador de televisão. O Chacrinha, ele era uma figura anárquica, e o Glauber era um Chacrinha ali naquele programa, discutindo política, discutindo, né, questões assim que incomodavam a setores de direita e incomodavam a setores de esquerda. O Glauber, por exemplo, no programa Abertura, exalta a iniciativa da China de, né, tomar caminhos capitalistas. Ele exalta. E, ao mesmo tempo, ele critica, né, setores do governo ainda setores do governo ainda resistentes ao processo de redemocratização. Então, é uma figura dúbia, está dentro dessa zona cinzenta, e é uma figura que ficou conhecida assim no YouTube, porque vários desses vídeos estão espalhados pelo YouTube. Isso porque o Fernando Barbosa Lima, quando o Glauber Rocha morreu, doou para a mãe do Glauber todos os vídeos que o Glauber fez no Abertura. E ela, por sua vez, pegou esses vídeos, né, e esse vídeo virou parte do patrimônio de um acervo, né, que foi disponibilizado do Glauber Rocha, tá, do Instituto Glauber Rocha, e acabou indo para a internet, e, né, se você procurar, facilmente você encontra um dos vídeos do Glauber Rocha sobre esses assuntos que eu estou comentando. Tá? Gente, olha só, nós temos aqui, então, um programa que teve, assim, uma ousadia, né? Ousadia de falar de redemocratização. Eu não diria que o Abertura ele tenha sido assim, extremamente importante no processo de redemocratização, porque fez com que as pessoas tivessem consciência da necessidade da democracia voltar ao Brasil. Nada disso, eu não digo isso. Eu acho que o público era muito restrito. O programa se passava às 10h30 da noite de um domingo, tá? Onde a maior parte dos trabalhadores, essa hora, já tem que ir dormir, e a maior parte dos trabalhadores também não tem interesse, né, sobre essa temática. Vamos dizer assim, os assuntos, né, do cotidiano e os problemas cotidianos muitas vezes falavam mais alto. Mas a gente sabe, sim, que alguns assistiam, alguns estudantes assistiam, uma população mais, vamos dizer assim, com um nível cultural mais alto, talvez assistisse. Não que pessoas de nível cultural menor não assistissem, como eu falei, também assistiu, mas não era um programa de massas, é isso que eu estou querendo dizer. Mas ele teve a sua importância, ele teve, assim, o valor, né, um valor de mostrar que a televisão também proporcionou, assim, um episódio, né, apesar de curto, um episódio desse processo de luta democrática. Tá? Então, gente, olha, eu vou dar uma olhadinha aqui, ver se a gente tem alguma pergunta, né? Me espera só um pouquinho aí, que eu quero ver se nós temos alguma pergunta. Olha só aqui, ó, gente. A Leoneide, né, ela apresenta a seguinte questão. Observa o momento que Lula se tornou presidente. Ana Maria Braga convida a irmã dele para ir ao seu programa, realizado na Rede Globo. Por que a irmã e não o presidente? Bem, Leoneide, o que eu posso mais fazer aqui é especular sobre isso, né? Realmente, né? Talvez, eu acho até que seria interessante entrevistar o presidente, né, e fatalmente o Lula iria, mas eu não sei como é que era a agenda dele naquele momento. Mas talvez isso seja uma provocação no sentido de não querer dar visibilidade para o Lula,
Mas eu ainda coloco dúvidas em relação a isso, porque foi um momento em que o Lula estava, né, no seu esplendor. Né? Vamos dizer assim, ele está na sua fase, na sua melhor fase. Então, não sei se necessariamente foi uma retaliação a ele ou não. Né? É difícil a gente analisar essa situação. Tá certo? Gente, a Leoneide também coloca o seguinte: interesses ocultos mudam as pessoas? Olha, Leoneide, eu acho que com certeza mudam sim, tá? Eu acho que, na realidade, eu acho que interesses ocultos fazem com que a verdadeira face dessas pessoas se manifeste. Pessoas que tiveram um comportamento que, às vezes, se parece como democrático, muitas vezes são desfeitos por conta das circunstâncias. E onde elas podem se colocar, onde elas podem, inclusive, ver a possibilidade de tirar proveito daquele momento. Então, a verdadeira face de uma pessoa, ela surge quando ela tem a oportunidade de fazer isso. Porque, a priori, todo mundo é bonzinho, todo mundo vive uma situação de perfeição. Agora, quando nós somos colocados em xeques em determinadas situações, é que nós vamos manifestar o nosso verdadeiro, né, eu. Né? Então, assim, na hora que a gente tem a oportunidade de ser corrupto, é que nós vamos mostrar se nós somos corruptos ou não. Né? Na hora que nós somos postos numa posição de moralismo, é que nós vamos mostrar se somos moralistas ou não. Né? É naquele momento. E muita gente aí se camufla, né, daquilo que não é, e quando aparece a oportunidade, a máscara cai. Aliás, o Glauber tem um momento né, um quadro dentro do quadro dele, um momento que ele fala das máscaras. Ele traz máscaras de Frankenstein e fica tirando as máscaras, né, falando sobre a queda das máscaras e fazendo uma crítica à sociedade. Tá? Deixa eu olhar aqui. Gente, olha só aqui, ó. O Aspreno coloca aqui para gente. A Rede Globo, nos anos 70, fazia grande propaganda das obras faraônicas do governo dos militares, como a Transamazônica e a Hidrelétrica de Tucuruí, etc. Dê seu ponto de vista. Aliás, Aspreno, obrigado pela pergunta. De fato, a Globo fazia isso, e não era só a Globo, eram todas as emissoras. A Globo, ela tinha um diferencial. Ela tinha um diferencial que ela costumava ser mais realista que o rei, como diz a famosa frase. Por quê? Porque ela não só fazia aquilo que o governo queria que ela fizesse, como ela ia além. A propaganda se estendia. Né? Tem uma entrevista com Armando Falcão, que foi ministro das comunicações, né, do regime civil-militar, onde ele fala justamente isso, que era uma pessoa extremamente decente, ser Roberto Marinho, porque sempre foi uma pessoa que incentivou, o regime, não se contentando em atender pedidos, mas ia além. Então, essas obras, realmente, elas eram motivo. Aliás, aqui nesse momento, a construção de Itaipu vai ser alguma coisa que vai chamar muita atenção. A maior obra, né, de hidrelétrica do mundo, né, construção de hidrelétrica do mundo. Isso vai ser exaltado de forma muito enfática. Aliás, gente, olha, não pode ser diferente o papel que a Globo teve em exaltação do regime militar. Por quê? Porque a gente tem que pensar que esse regime, né, ajudou a Globo a existir. Se a gente lembrar de como a Globo ela aparece no cenário, né, das comunicações no Brasil, como uma empresa de fachada para os interesses da corporação Time Life, a corporação americana Time Life queria montar uma emissora, né, no Brasil, não podia, porque a lei não permitia que o detentor de uma emissora fosse estrangeiro. Então ela faz o quê? Uma associação com o Roberto Marinho, e o Roberto Marinho passa a ser o dono da emissora, pelo menos no papel. Mas todo o dinheiro investido na criação da Globo foi dado pela Time Life. Na época, para se construir uma emissora de televisão, se gastava $150 mil. A Globo foi construída com $5 milhões. Então ela veio com uma qualidade técnica que superou de cara todas as emissoras no Brasil. Agora, esse dinheiro veio
né, da Time Life. Isso foi denunciado, teve CPI, e a CPI concluiu que a Time Life realmente estava junto com a Globo nisso, com o Roberto Marinho. Só que, ao invés de punir os dois, o que ela fez? A Time Life foi perdoada, né? E a justiça determinou que a Time, que a Globo fosse entregue para o Roberto Marinho administrar. Ou seja, o Roberto Marinho ganhou a Globo de presente. E é claro que ela foi o quê? Ele foi o quê? Mais do que agradecido. Então, existe motivo para esse, vamos dizer assim, para o Roberto Marinho abraçar o governo, né? Promover o governo no que ele pôde. Né? O Roberto Marinho devia muito ao governo militar. Né? Afinal de contas, as concessões de televisão vieram, né, desse governo militar. Né? Então, eu acho que faz sentido ser do jeito que foi. Tá? Só um momentinho aqui. Só um minuto. Gente, olha, tem a questão aqui do Gustavo, ele diz assim: professor, por que a censura dos ditadores se cercou nos grandes centros e ficou limitada ali? Gustavo, eu acho que eu não concordo muito com a sua afirmação de que você está colocando. Porque a censura dos ditadores se cercou nos grandes centros e ficou limitada ali. Eu acho que não ficou limitado ali. Acontece que, se você pensar, nos grandes centros é onde estão os grandes jornais. Nos grandes centros é onde você tem uma atividade cultural mais intensa, teatro, cinema. Então, assim, era sentido mais a censura ali. Mas a gente sabe muito bem que existia censura também em municípios. Em geral, municípios que tinham censura tinham, às vezes, funcionários da prefeitura que faziam o papel da censura, que assumiram esse papel. Eu estou pegando aqui, por exemplo, uma entrevista dada pelo Paulo Autran, o ator de teatro, de televisão e cinema, né? O Paulo Autran, que disse que uma das coisas que era extremamente cansativo para ele é quando ele ia fazer uma exibição de uma peça numa cidade do interior, é que a peça era assistida primeiro pelo censor. A peça era assistida pelo censor e o censor determinava os cortes e possível proibição da peça. Então ele lembra assim que, por exemplo, ele estava, imagina, né? Às vezes você vai fazer uma apresentação, você tem que fazer duas. Uma é só para o censor. E ele diz assim que um censor disse para ele assim, olha, na situação, ele falava assim, sua prostituta, não, sua puta. Ele falou, o cara falou, essa palavra não pode na nossa cidade, não pode. Ele falou, então vou falar prostituta, também não pode. Então como é que pode? Dama da noite. Quer dizer, ou seja, parece até uma piada, né? Mas ele conta isso como verdadeiro. Então, a gente está visualizando, a censura ela chega assim em outros lugares, não é só nos grandes centros. Acontece por motivos que eu já citei aqui, é muito mais restrito, não é alguma coisa que acontece, né, de forma assim, em larga escala, a gente poderia dizer assim, né? Não é algo tão forte nesse sentido, mas que acontecia, né? Acontecia. Gente, olha só, as pessoas estão pedindo a lista de presença, de fato, né? Eu vou pedir para vocês um segundinho aí. Eu devo aproveitar esse momento e eu vou fazer o seguinte. Eu já vou finalizando aqui, tá? O Gustavo aqui está me respondendo aqui, só para a gente terminar essa conversa. Ele diz assim, sempre tive uma percepção de censura limitada aos grandes centros, talvez por não ter muitos estudos conhecidos em outros locais do Brasil. Você tem plena razão. Tá? A gente ainda tem essa dificuldade, né? A gente tem estudos sobre censura, né? Vários estudos por aí. Mas eu digo para vocês que existem aspectos da censura que ainda não foram discutidos.
tá? Ainda demanda mais trabalhos. Eu acho que a censura é uma daquelas violências, inclusive, né, violência de natureza simbólica, que merecem serem pensadas, refletidas e, né, novos olhares sobre elas. Agora, quando a gente fala de censura fora dos grandes centros, aí a dificuldade ela é significativa mesmo. Tá? E é difícil mesmo, né? Inclusive de você ter documentação sobre isso. Em alguns lugares é possível você encontrar uma documentação onde existam registros de pareceres. Por exemplo, no caso, como eu citei, do teatro, é possível você encontrar em algumas cidades pareceres, né, sobre peças teatrais. E aí isso seria interessante ser trabalhado. Tá? Por isso, realmente é uma dificuldade, mas é um trabalho ainda a ser feito. Né? Espero que aconteça. Gente, eu vou fazer o seguinte, então. As pessoas estão me cobrando a lista de presença e eu tenho que buscar a lista de presença aqui para vocês, tá? E eu já quero agradecer a todos pela presença. Fiquem aí para responder a lista, tá? Mas eu quero agradecer a todos, mandar um grande abraço e agradecer pelas perguntas também, tá? E eu espero que ter conhecido um pouquinho mais do Abertura ajude a gente a ampliar aí a nossa visão sobre televisão nos anos 70 e 80, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau. Mas olha só, eu dei tchau, mas eu continuo aqui para colocar aqui a lista para vocês, tá? De presença. Só um minutinho. Gente, ó, a lista está disponibilizada, tá? Gente, olha, eu quero avisar vocês o seguinte: na semana passada, o professor Ângelo, né, falou para a gente fazer um sorteio, tá, do livro dele. Eu já estou com os nomes aqui, só que não, não deu tempo de eu fazer a numeração desses nomes, mas na semana que vem eu vou fazer esse sorteio, tá? Então, só para vocês lembrarem que eu não esqueci, ele disponibilizou um livro, né, para quem participou da palestra dele, e esse sorteio ele vai acontecer, tá? Então, na semana que vem, logo no início do Quintas de História, vai acontecer o sorteio aí, um sorteio que vai ser online, mas eu quero primeiro ajeitar a lista bonitinho para que todo mundo possa pegar o seu número e a gente fazer o sorteio da forma devida, tá? Então, respondendo aí a pergunta do Augusto, né, Lima, sobre se já houve sorteio, não houve, Augusto, mas na semana que vem o sorteio vai acontecer, tá?
Gente, eu volto a pedir para todos, né, fazerem assinarem a lista de presença. Olha só, gente, só aqui pegando aqui a pergunta do Gustavo, né? Professor, quais livros recomenda de estudo sobre o regime militar? Olha, a gente tem aí uma série de trabalhos, e eu não vou nem citar livros, mas eu vou citar autores, tá? Eu acho que você consegue, assim, trabalhos muito, muito interessantes, para você pegar os trabalhos do Carlos Fico, tá? O Fico, que é professor da UFRJ, tem bons, né? Por exemplo, essa discussão que eu fiz aqui sobre a questão do otimismo, né, de um aspecto ideológico do otimismo do regime militar, né, e as campanhas cívicas, ele discute num livro chamado Reinventando o Otimismo, que é muito bom. Tá? E sem falar da série de artigos que ele tem publicado, e de fácil acesso pela internet. Tá? Você coloca Carlos Fico lá, vai lá no Google Acadêmico, coloca Carlos Fico, você tem uma série de artigos publicados que são muito bons, eu acho que vale a pena. Foi citado aqui, né, você citou o trabalho do Marcelo Ridente, Fantasma da Revolução, muito bom também. Aliás, o Ridente tem essa questão de discutir o romantismo revolucionário, né? E realmente são trabalhos, os vários trabalhos que ele discute essa temática são trabalhos que valem muito a pena. Tá? Olha, a Daisy Hollenberg também tem uns trabalhos muito interessantes para discutir a questão das comunicações, tá? Na ditadura civil-militar, trabalhos sobre na televisão, trabalhos, né, ela própria usando também esse conceito né, de zona cinzenta. A gente tem, olha, tem uma produção muito variada. A Samantha Quadrat também tem trabalhos interessantes, principalmente discutindo relações entre ditadura no Brasil e na Argentina. Tá? Ou seja, é uma bibliografia extensa e variada. Tá? Então, acho que tem muita coisa aí para você poder curtir. Tá joia? Gente, olha, todo mundo assinou? Então, tá? Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fechar agora, então, tá? E até semana que vem. Um abraço a todos e tchau.